Ele era visto como um homem ungido por Deus, criado numa família ligada à Igreja Batista, neto de um pastor protestante, tinha banco, tinha jato particular, tinha festas que custavam dezenas de milhões. Ele bancou degustações de uísque de mais de 3 milhões de reais para ministros do STF em Londres. Noivou em Roma alugando palácios históricos e ao mesmo tempo estava construindo na sombra o que o Brasil inteiro chama hoje de a maior fraude financeira da história. Mas o que eu quero te mostrar hoje vai muito além do crime. O que eu quero te mostrar é a arquitetura emocional de um homem que aprendeu que desde cedo que o mundo se conquista com manipulação, poder e dinheiro. E que viveu uma vida inteira tentando tapar a ferida que ele mesmo nem sabia que existia. Fica até o final porque eu vou te mostrar 5 coisas que a mídia não está falando. Primeiro, qual a ferida emocional da infância explica o padrão de comportamento de Daniel Vorcaro e como ele moldou cada decisão criminosa que ele tomou. Segundo, por que um homem com todo esse poder não conseguia manter nenhum relacionamento estável e o que as mensagens vazadas revelam sobre a vida emocional fragmentada dele. Terceiro, a conexão entre o escândalo do Banco Master, Alexandre de Moraes, o governo Lula e como Vorcaro usou o poder para se blindar. E o que isso diz sobre o caráter de quem precisa comprar proteção. Quarto, por que o escândalo financeiro era apenas a ponta do iceberg de uma vida completamente disfuncional e como essa disfunção se repete em pessoas ao seu redor que talvez você conheça. E o quinto, o insight mais importante desse vídeo. O que diferencia alguém que conquista resultados com integridade de quem constrói impérios sobre areia. Eu sou Ezequiel Rosa, o buscador de respostas, e aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, mas não de forma superficial, ok? A minha formação como analista comportamental DISC, coach integral sistêmico e especialista em feridas emocionais da infância me permite olhar para casos como esse e enxergar o que está por baixo da superfície. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Mas se você não está inscrito no nosso canal, faz isso agora. Toda semana eu trago análises como essa, situações reais, lidas com profundidade emocional e comportamental. Aí já aperta o sininho também, porque você não vai querer perder nenhum dos próximos vídeos. Agora vem a parte que mais interessa. Por que entender Daniel Vorcaro não é só sobre entender sobre um criminoso? É entender um padrão humano que existe em graus diferentes em muita gente ao nosso redor. A origem. Quem era Daniel Vorcaro antes do crime? Daniel Vorcaro nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, filho de Henrique Vorcaro, corretor de imóveis e neto de Serafim Vorcaro, um imigrante italiano e pastor protestante. A família era ligada à Igreja Batista Lagoinha e entre 2008 e 2009 ele chegou a apresentar um programa de música gospel na Rede Super, emissora adquirida pelo pai ligada à igreja. Pensa nesse cenário, um homem criado em família religiosa, com raízes espirituais, que cresceu no ambiente onde os valores deveriam ser o centro de tudo. E ainda assim ele construiu uma organização criminosa, porque valores pregados sem integração emocional não formam caráter, apenas formam uma máscara. E é aí que a análise comportamental entra. A ferida emocional, o que estava por baixo de tudo? Do ponto de vista da identificação das feridas emocionais, o perfil do Vorcaro apresenta marcadores claros da ferida de humilhação, combinada com a ferida de traição. A ferida de humilhação gera um padrão onde a pessoa precisa provar ao mundo quanto ela vale, através de status, dinheiro, poder e validação externa. Não existe uma conquista que baste, não existe segurança que dure. É sempre preciso mais, porque o vazio interno nunca poderá ser preenchido por nenhum número na conta bancária. Durante a gestão de Vorcaro, o Banco Master apresentou um crescimento expressivo. Entre 2019 e 2024, o patrimônio líquido saltou de 200 milhões para 4,7 bilhões e a carteira de crédito cresceu de 1,4 bilhão para 40 bilhões. Esse crescimento foi sustentado pela emissão massiva de CDBs com retornos muito acima da média do mercado, chegando a 30% do CDI. E olha o mais interessante,
Quando alguém faz uma oferta tentadora como essa, ela vai atrair quem? Especuladores que, na grande maioria, alimentam as mesmas feridas emocionais movidas pela ganância, pelo orgulho e pelo poder. Esse crescimento anormal, artificial, sustentado em estruturas frágeis é a metáfora perfeita de quem cresce por fora sem crescer por dentro. O escândalo, a maior fraude bancária da história do Brasil. O caso já é considerado a maior fraude bancária da história brasileira, envolvendo pessoas inclusive ligadas ao judiciário. O banco cresceu rapidamente com a emissão de cerca de 50 bilhões em certificados de depósito bancário, vendidos com uma promessa de remuneração muito acima do mercado. Lastreados em ativos de baixa liquidez, como precatórios e participação em empresas. Em 17 de novembro de 2025, por volta das 22 horas, Daniel foi detido pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele estava tentando embarcar num jato particular com destino a Dubai, com uma escala em Malta. No celular que ele carregava havia uma mensagem atribuída ao ministro Alexandre de Moraes do STF. O custo total do colapso do conglomerado para o Fundo Garantidor de Crédito chegou a 56 bilhões de reais, somando as liquidações do Master, Will Bank, Let's Bank e Plan. Dá um like nesse vídeo agora, isso ajuda demais o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas. A captura do poder, STF, Lula e a rede de influência. Em abril de 2024, Vorcaro bancou em Londres um fórum que custou 6 milhões de dólares. Reuniu nomes do Supremo e da Polícia Federal. E esse encontro terminou com uma degustação de whisky Macallan estimada em 640 mil dólares. Isso não é ostentação aleatória. Isso é compra de proteção. É um homem que aprendeu que as regras do jogo não se jogam, se compram. A imprensa indica que teriam recebido dinheiro do Banco Master, entre outros Guido Mantega e Ricardo Lewandowski, além do escritório da esposa do ministro de Alexandre de Moraes com um contrato de 129 milhões de reais, pagos em parcelas mensais. Em 25 de abril de 2024, o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, participaram de uma degustação do whisky Macallan, tudo bancado pelo empresário Daniel Vorcaro. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver isso. Esse tipo de análise não aparece no noticiário comum, hein? A vida pessoal, o caos emocional exposto. A vida pessoal de Vorcaro é o espelho mais fiel da disfunção interna. Vorcaro e Marta Greff noivaram em novembro de 2024 em Roma, em uma festa luxuosa em que o então casal alugou prédios históricos da Vila Adriana e do Palazzo Colonna. E ainda assim, na época, o empresário ainda era casado. Outra mulher associada ao empresário é a influenciadora Carolina Trainotti, que se declara uma sugar baby e ganhou destaque após vir à tona a informação de que teria recebido de Vorcaro um apartamento avaliado em cerca de 4,3 milhões de reais na região da Faria Lima, em São Paulo. O banqueiro teria ainda usado um documento falso para tentar descobrir com quem a namorada estaria conversando. Convenhamos, isso não é um comportamento de um homem poderoso. Isso é um comportamento de uma criança ferida por dentro de um adulto com muito dinheiro. A ferida de traição cria exatamente esse padrão: ciúme patológico, controle, necessidade de monitorar o outro. Porque no fundo existe um terror de ser abandonado. Comenta aqui embaixo qual outro perfil que você quer que eu analise aqui no canal. Comenta aí. A organização criminosa. Quando a disfunção vira um sistema. Vorcaro é apontado como líder do grupo criminoso. Fabiano Zettel teria atuado como operador financeiro, responsável por pagamentos e transferências. Luiz Felipe Mourão coordenaria as ações de monitoramento e intimidação de adversários. E Marilson Roseno, policial federal aposentado, integraria o núcleo responsável pela coleta de informações e vigilância. Veja o que acontece quando uma ferida emocional não tratada encontra o poder e recursos ilimitados. Ela monta um exército. O COAF identificou que entre janeiro e julho de 25, Daniel Vorcaro enviou pelo menos 700 milhões em ativos do Banco Master
para uma holding registrada nas Ilhas Caimã. Mesmo com a investigação aberta, mesmo preso e solto, um comportamento compulsivo ainda continuou, porque as feridas emocionais não respondem às punições externas, elas precisam de cura interna. Mas sabe o que me chama mais atenção em tudo isso? Não é o crime, não é o dinheiro. É uma frase que apareceu nas mensagens vazadas do próprio Vorcaro, onde ele afirmou que esse negócio de banco eu sempre falei que é igual à máfia. Ele sabia, ele sempre soube e ainda continuou. E é aí que está o insight mais profundo que eu preciso te dar agora. Vorcaro não era uma pessoa má que fingiu ser boa. Ele era uma pessoa ferida que nunca aprendeu a diferença entre construir valor e acumular poder. A ferida emocional não tratada cria uma lógica interna onde o outro existe para ser usado, onde as regras existem para ser contornadas e onde o amor, seja no relacionamento, seja nos negócios, é simplesmente transacional. Dados analisados na primeira semana de março de 2026 apontam que 80,4% das discussões nas redes sociais concentravam-se na vida pessoal do Vorcaro, enquanto os impactos econômicos representaram apenas 19,6% do debate. As pessoas instintivamente sentiam que havia algo além do crime. Havia uma vida inteira de disfunção emocional sendo exposta. O escândalo financeiro foi a consequência, a ferida emocional foi a causa. E enquanto a gente não aprender a olhar para as causas dentro de si mesmo e nas pessoas ao nosso redor, a gente vai continuar sendo surpreendido por Vorcaros que aparecem de terno, com Bíblia debaixo do braço e jato particular na pista. Esse caso vai muito além de um banqueiro preso. Ele é um espelho para a gente entender o que acontece quando o mundo interno de uma pessoa está completamente independente do quanto ele acumula por fora. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa dessa percepção. E me conta nos comentários qual outro perfil público que você quer que eu analise aqui no canal. Se você quer entender melhor as suas próprias feridas e como elas impactam nas decisões, nos seus relacionamentos e nos seus resultados, eu vou deixar meu WhatsApp aqui e na descrição desse vídeo. Agende uma sessão de diagnóstico. Nós vamos te mostrar que é possível ter uma vida extraordinária sem se tornar um golpista.